Sejam bem-vindos a mais um Evercast e o convidado de hoje, ele já foi programador, desenvolvedor, formado em sistemas de informação, doutor em criptografia e segurança da informação. Ele tem uma plataforma de WhatsApp que trabalha para lançamentos, para vendas de produtos, para negócios físicos também. Mas o que ele é bom mesmo é ser comediante nas horas vagas no Instagram. Eu tô com ele aqui, o dono do pensamento do dia, o grande Wilder Traveler. Fala, mano, beleza? Beleza? Bem-vindo. Só corrigir uma coisa, doutor não, mestre ainda, foi quase. Mas Beleza. ele foi num flow muito bom, que ele foi de sistemas e foi tudo certo. É só mestre ainda. Mestre. E aí, solta então o pensamento do dia. O pensamento do dia é o seguinte, eu não fiz doutorado, preferi ser mestre, porque, cara, minha identidade visual, eu sou mais... O cara olha e fala assim, cara, é mestre o quê? De computação ou da capoeira? Já não mexe comigo. Então, a ideia é essa, confunda o seu cliente. Se você confundir o seu cliente, você pode vender coisas que ele não esperava comprar. Então, é isso. Já ficou um bom pensamento do dia aí. E aí, Will, você começou lá com programação e tal, e eu queria trazer um pouco disso aí, assim, no começo do nosso bate-papo, para o pessoal que faz venda de infoproduto, como que a gente pode ajudar eles nesse processo, né? Porque, assim, o pessoal começa a lançar, começa a fazer as vendas e tem um site lá. E a parte importante do processo é você ter um site que tem uma resposta boa, que consiga captar muitos leads. Isso faz muita diferença no lançamento, tanto no custo que ele vai ter ali do lead, quanto no resultado final, né? Então, porque quanto mais leads ele conseguir captar, quanto melhor a qualidade do site dele, isso vai influenciar, né? Então, assim, na sua experiência, com certeza você já teve vários clientes, várias pessoas te pedindo ajuda aí para saber como melhorar esse processo de criação de site, como melhorar a performance, como fazer um site ser mais seguro e tal. Eu queria começar a gente trocando uma ideia um pouco sobre isso aí. Como é que a gente pode dar de sugestão para o nosso público, para eles poderem atuar com melhoria do site deles, com performance do site deles e quanto isso é importante dentro do lançamento? Legal, isso é bem bacana isso que você citou. Tem até um estudo, eu imagino que você já tenha visto, eu não tenho aqui as métricas exatas, mas a Amazon fez que a cada X milissegundos a mais que o site leva para abrir, eles perdem tanto em faturamento. Não sei se você já viu isso ou não. Mas se você pesquisar, der um Google aí, você que tá em casa, você vai provavelmente achar esse gráfico. Isso mostra a importância realmente de você ter um site, uma página ali abrindo rápido, otimizado. E muita gente que eu vejo fazendo os sites, no geral, eles usam um constructor que não tem problema nenhum. Constructor, pessoal, ele, traduzindo aí do inglês para o português, seria o construtor, que é Elementor, OptimizePress, os outros aí que você tem. Você consegue alcançar uma performance alta nisso, mas aí também vem aquela questão de você pensar. Às vezes você colocando um front direto, fixo ali, trabalhando para você, fazendo as páginas, construindo o HTML, CSS do zero, um código mais limpo, a página abrindo mais rápido, esse custo se paga muito fácil, porque eu não consigo entender, às vezes algumas pessoas fazem lançamentos muito grandes, lançamentos aí na casa de 6, 7 dígitos, e não tem um front-end fazendo as páginas específicas, porque às vezes aquele tempo a mais, aquela estabilidade maior que ele teria no site, uma página com uma qualidade melhor, já se pagaria ali com um ticket, às vezes, que ele vendesse, porque trabalha com ticket entre 2 e 3 mil, um ticket que ele vende já paga, às vezes, o salário desse cara, entendeu? Então, a dica legal aí seria, para o pessoal que está começando, usar um construtor de sites, tentar melhorar a performance com um construtor de sites, mas à medida que você for crescendo o seu negócio, talvez sair de um construtor e trazer um programador front-end. É o que eu faria. Para poder ajudar a fazer uma página mais leve. E dá para poder fazer uma página leve com front-end e também dinâmica, assim, para poder fazer. Eu quero lançar uma outra versão também, dá tranquilo. Sim, muita gente usa agora, por exemplo, o Webflow, por exemplo, e consegue uma performance boa, mesmo não sendo aquela construção do zero. Então, eu acho que tem alguns sites que você consegue mensurar isso, GTmetrix, por exemplo, é um deles. Você coloca a página específica sua ali e você consegue ver, ele te dá uma classificação, A sendo muito bom, F sendo, nossa, você tem que melhorar bastante. E aí tem vários critérios, você pode otimizar ali, seja imagens, seja script, que está lento para carregar, seja servidor, às vezes ela bate no servidor, leva um tempo até conseguir carregar dados do servidor.
Então você consegue usar essas plataformas para mensurar isso. E eu acho que o mais importante para quem estiver iniciando aos poucos ir melhorando isso de acordo com as condições. Não precisa, vou contratar eu não tenho nem lucro ainda, vou contratar um programador front-end. Não precisa disso. Mas é ter ciência de que às vezes, dependendo do tamanho que você tiver, aquele cara se paga muito fácil, entendeu? Entendi. Você falou do GX Metrics. GT Metrics. E ele tem uma particularidade interessante, que na hora que você for fazer a consulta lá da performance do seu site, você consegue fazer customizações de localização e de velocidade também, para poder ver como que seu site está abrindo, tanto num 3G, como num 4G, como numa velocidade de banda alta, ou como ele vai abrir na internet do Brasil, por exemplo, num servidor localizado no Brasil ou fora, né? Isso também faz bastante diferença, né, na hora de ver o site, né? Isso é interessante, isso que você falou, porque eu, por exemplo, não uso essa funcionalidade em específico no GTmetrix. Essa de velocidade e tal, no Chrome, ali se você for na parte de configurações de desenvolvedor e tal, né, você consegue fazer esses ajustes de velocidade, consegue fazer esses testes e tudo mais. Eu, em específico, nunca fiz isso pelo GTmetrix mesmo. Mas, por exemplo, essa questão de, dependendo de você ver se o seu site está dando algum problema, não está abrindo, é interessante porque, dependendo do país, você pode ter algumas restrições, né, na abertura. Por exemplo, alguns países como Rússia, Ucrânia, coisas do tipo, eles têm alguns bloqueios ali. Também é uma coisa interessante, vocês que lançam e são nômades, façam esses testes antes de viajar. Verifica se o produto que você utiliza no país que você está indo agora, se ele não é travado, porque se você, sei lá, usa uma determinada ferramenta americana e está indo para a Rússia, se essa ferramenta não funcionar lá, isso pode gerar um prejuízo aí no seu lançamento. Já teve ferramentas aí que você não conseguiu usar? Já, assim, isso é um negócio bem engraçado, tem uma história boa sobre isso. Manda aí. Que o que aconteceu foi o seguinte, a primeira vez que fui para a Rússia foi em 2017, né? Aí em 2017 não tinha tido Copa ainda, a Rússia era mais fechada. Então, dificilmente você via muita variedade de gente assim na Rússia em si. E aí, nesse ano que eu tinha ido, eu na época estava ali naquela transição de CLT para a empresa, eu recebi uma proposta pelo LinkedIn de trabalho, tentei responder, o LinkedIn bloqueado na Rússia. Aí não consegui usar o LinkedIn de jeito nenhum. Aí, tudo bem, eu já tinha conversado com um cara pelo Skype um momento antes, conversei com ele, foi bom porque era uma empresa legal, comecei a trabalhar com eles na época e iniciei ali o trabalho. No próximo ano, eu fui... Já ouviu falar do Build, da Microsoft, o evento? Sim. É um evento da Microsoft, tem cerca de 30 mil desenvolvedores, não sei se desenvolvedores exatamente, mas 30 mil participantes ao longo dos dias do evento ali. E esse é um dos maiores eventos de programação do mundo. E eu fui para esse evento representando uma empresa de segurança que eu dava consultoria. Aí eu fui para esse evento, cheguei lá, tinha vários stands e tinha o do LinkedIn. Aí eu cheguei no stand do LinkedIn, perguntei pro cara do LinkedIn, falei assim, pô, fui na Rússia e tal, mas infelizmente o site de vocês não abriu. O que aconteceu lá? Você consegue me explicar por que o LinkedIn não abre na Rússia? Aí ele olhou para mim, balançou a cabeça, me entregou um broche, saiu, atendeu outra pessoa. Não é longe de falar, né? Ele não falou. Não podia. Eu não podia falar, ele só me entregou aquele negócio de cobrir câmera, sabe? Sim. Só me entregou aquilo, deu uma risada. Tipo assim, o último que falou não tá ali para contar a história, né? Ele aprendeu. E aí, falando essa parte de segurança aí, eu vejo muita gente no lançamento, né, alguma coisa assim, começa a ter muito fluxo de pessoas no site e tudo, e o site começa a cair, começa a ficar lento e travar. Isso não necessariamente é segurança, mas também tange ali essa parte, né, da gestão da TI, do próprio lançamento, né? O que você pode dar de dica pro pessoal aí em questão de servidor, para poder que isso não aconteça, né? Porque lançamento, eu digo assim, que o lançamento é uma Black Friday, né? Então, assim, você represa a galera e de repente você libera todo mundo para poder comprar num período específico, né? Sim. Então você tem um acesso, você tem um pico muito grande. Muitas vezes a página, o servidor, ele não está dimensionado para aquilo. E as pessoas sofrem, caem, perdem lead, tem um monte de problema, faz uma campanha e é dinheiro sendo perdido. Ou dinheiro que você deixa de ganhar, ou dinheiro que você perde naquele processo ali. Então, assim, o que você dá de sugestão nessa experiência sua aí? Legal, legal. Isso é interessante porque
esse negócio que acontece no lançamento acontece também no Enem, né? É. Às vezes vai ter as provas do Enem, aí o site do Enem saiu do ar. E a gente que é programador e a gente que trabalha, né, você já trabalhou também com segurança, tem um ataque, pessoal, em programação assim, na área de segurança, que se chama DDoS, que é o ataque à disponibilidade. Esse ataque é o seguinte, é um fluxo muito grande de acessos num determinado servidor, o servidor não aguenta e acaba caindo. Isso pode ser intencional ou não intencional. No caso do lançamento, isso acontece de forma muito não intencional, porque as pessoas ali entraram no lançamento porque elas de fato querem comprar o produto, entram no site em peso e, consequentemente, o site cai, mas não é necessariamente porque aquelas pessoas, não, eu quero acabar com o lançamento do Daniel, eu quero acabar com o lançamento do Will. Não, não é isso. Eles querem acessar o site, só que é um volume muito grande, o servidor simplesmente não aguenta e cai. Beleza, isso é normal. Mas tem empresas que oferecem, no caso, na nossa área, né, principalmente de software e tal, você tem que fazer diversos testes de pen test, coisas do tipo, que você faz esse teste de servidor. E esse teste de servidor normalmente é um profissional de TI. Eu não conseguiria te recomendar exatamente um servidor, por exemplo, vou falar para você para usar Google Cloud ou de repente Amazon ou, sei lá, pagar o plano premium de um HostGator da vida, porque a fundo, assim, cada caso é um caso. Às vezes uma VPS vai resolver o teu problema, eu tenho que analisar quanto que seria de tráfego exatamente. Mas uma dica que eu daria para quem é empresário, para quem realmente não quer se preocupar com essa parte técnica e quer ter o problema resolvido, é o seguinte, já deixa esse profissional contratado antes. É um cara que custa pouco, você pode contratar tanto o cara, aqueles gestores técnicos, né, que você desenvolveu um curso, né, para isso. E esse cara vai ser responsável pela administração ali do seu ambiente, no lançamento, é um cara que se paga fácil também. Agora, se você não quiser contratar esse gestor técnico, você pode contratar um especialista DevOps, um especialista em servidor. Esses caras todos você consegue contratar por um preço muito pequeno no Orkana da vida. Tem gente que fala de Fiverr, Upwork, outras plataformas. Para brasileiro em específico, eu gosto do Orkana, eu contrataria um cara ali e deixaria aquele cara de prontidão durante o meu lançamento ali, uma semana pelo menos, só acompanhando, mantendo o servidor, vendo se as coisas estão tudo certas e caso desse alguma instabilidade, aquele cara ali seria responsável por esse papel. Porque é um valor muito baixo que você investe e para não se preocupar com aquilo em específico, entendeu? Legal. E assim, às vezes, detalhes simples, né? Por exemplo, não colocar uma hospedagem compartilhada, colocar numa hospedagem privada, né? Que é só sua, né? Você tem lá, você não sabe. Uma hospedagem compartilhada é muito complicado, porque você nunca sabe quem são as outras pessoas que estão dentro do seu servidor. Então você está fazendo um trabalho muito bem feito, você está divulgando lá, e muitas vezes o seu vizinho está fazendo. Você chamou 2 convidados para jantar e seu vizinho está fazendo uma festa, né? Então, assim, vira uma bagunça justamente por isso, porque a estrutura não está preparada para poder suportar aquilo. Agora, imagina seu vizinho fazendo uma festa, você fazendo uma festa, o outro fazendo, o servidor pode não aguentar aquilo lá, né? Então, são várias pessoas dentro de usando o mesmo recurso físico e vai acabar não suportando, né? Então, assim, é um detalhe simples, que às vezes não precisa de um profissional tão qualificado, né, para poder tomar uma decisão dessa, né? Esse ponto que você falou da hospedagem, só para não... o Will, ele não falou nada técnico na parte de hospedagem. Se você, por um acaso, optar, por exemplo, se você não quiser montar necessariamente um servidor exclusivo com os maiores, né? A Microsoft eu tenho um bom tempo que eu não uso, mas principalmente Google ou Amazon, não é a única alternativa. Você pode pegar uma boa VPS com um bom hardware em servidores como ServerTip ou, de repente, o próprio Vultr também. Ali você consegue máquinas muito boas, você consegue escolher, inclusive, de qual parte do mundo elas vão estar, se ela vai ter redundância ou não. E aí, nesse modelo específico, claro que essa máquina não é para você pegar, tá? Para lançamento, principalmente não máquina de $2, não é essa. Mas o que eu estou falando eles têm preços a partir de $2. Então, assim, são preços para VPS muito mais baratos. Se você comparar hardware mesmo, o mesmo hardware, tecnicamente, ele vai te entregar muito mais sei lá, um Hostinger ou HostGator da vida, te cobrando a mesma coisa no servidor, vai te cobrar pelo menos 3, 4 vezes o valor, entendeu? Legal. Então... E eu já vou falar, para quem está assistindo o vídeo aí, olha,
a gente está soltando vários nomes de empresas, sites, siglas, vai anotando aí, porque cada um desses aí é um serviço que é muito importante aí no seu dia a dia, do seu projeto, do seu infoproduto. Então não deixa de anotar todos esses nomes, porque com certeza um desses é a solução de um problema que você tem hoje e talvez um problema que você nem sabe que você vai ter. Porque você está trabalhando hoje, seu negócio vai crescer e com esse crescimento novos problemas vão surgir. E uma dessas coisas que o Will está falando hoje aqui vai ser a solução desse problema que você vai ter amanhã. Então já anota tudo direitinho aí para você não ter esse tipo de problema. E outra coisa que você falou interessante, você falou assim, contrato no Orkana, contrato aqui, contrato ali, né? Você tem sua empresa de software hoje, você tem a plataforma de WhatsApp, qual que é o nome? Da App Manager. App Manager. E você faz esse processo de contratação, né? Inclusive, tem muitas pessoas que me perguntam sobre o processo de contratação e falam que o seu processo é um processo bem interessante, né? Você pode compartilhar para a gente um pouquinho como é que funciona isso? Posso sim. Hoje, no caso, a gente tem um processo bem definido para desenvolvedor, videomaker principalmente. Um tempo atrás eu contratava muita gente, principalmente por causa da Software House, porque antes da gente ter o da App Manager, é um produto próprio, que aí foi parecido até com a Evermart, né? Ele surgiu a partir de uma demanda, de uma construção interna, né? Os próprios devs que você tinha ali internamente se coloca para trabalhar em alguns outros projetos, aí surge o da App Manager, Evermart, vários software houses criam apps dessa forma, né? Nesse modelo. E no nosso caso específico, como a gente tinha software house, que é basicamente uma fábrica de software, a gente construía apps para outras empresas, a gente precisava de um volume de devs muito grande. Então, como que a gente fazia? A gente tinha que apurar isso. Não dava para contratar todo mundo, tem muita gente boa, não dá para entrevistar todo mundo. Então, a gente criou 5 etapas, basicamente, para contratar o dev. A primeira etapa é um formulário simples, o cara preenche, eu vejo o background dele, vejo o que ele já fez, vejo com qual tecnologia ele já trabalhou, quanto tempo ele tem de experiência, a vida dele mesmo, o histórico dele de vida. Depois disso, ele faz um teste DISC. A partir disso, eu vejo o perfil dele, se o perfil dele é dominante, influente, se ele é de estabilidade ou se é de conformidade. Depois disso, uma vez que ele fez o DISC e o formulário, aí eu faço uma análise mais apurada desses que preencheram o DISC e o formulário. Eu faço uma terceira etapa, que é um teste prático curto, dura umas 3 horas mais ou menos. Ali é um teste básico, normalmente é um CRUD, um formulário, uma coisa assim. CRUD, pessoal, é o que a gente chama de Create, Read, Update e Delete. São operações básicas que, se o cara fizer isso, conseguir fazer essas operações bem básicas mesmo, a gente consegue validar que pelo menos ele consegue operar com um banco, alguma coisa assim do tipo. Nem todos são assim, mas o CRUD é um teste bem básico mesmo, só para a gente ver se o cara é minimamente viável para a vaga. E aí ele faz esse teste básico, de 3 horas ali. Depois disso a gente faz uma call, só para confirmar com ele as informações que ele forneceu no formulário, ver se falar com ele sobre os erros que ele cometeu no teste, porque isso é um negócio legal também, tá? Apesar do teste ser básico, a gente coloca diversos pontos ali que a gente sabe que um júnior não vai conseguir, que um pleno não vai conseguir, e que o sênior tem que conseguir, entendeu? Então, ali tem vários pequenos detalhes que são analisados. Então, desde a quantidade, a validação dos campos que o cara vai fazer, a gente bota uma série de valores diferentes para ver se o cara prestou atenção no requisito, se ele leu. O cara às vezes fez tudo certo, mas botou só os números errados na validação. Para mim isso conta muito, porque é sinal de que ele não está lendo o requisito. Ou às vezes ele não interpretou o exercício direito. Então isso é importante. Nesse caso, essa etapa de call, eu converso com o cara sobre os erros, verifico, vejo como que ele vai receber esse feedback, porque às vezes você fala com o cara com os erros, e se ele é um cara já arrogante naquele momento, você já usa isso como um filtro também. Então, essa etapa, a quarta etapa seria uma call, e a quinta etapa, a gente traz o cara, paga ele para uns 2 dias, mais ou menos, 3 no máximo, para ele entrar para o time, executar uma feature, executar um escopo real, e aí a partir disso, se a entrega dele for boa, ele recebe de um jeito ou de outro, sendo boa ou não, ele recebe. Se a entrega dele for boa, ele incorpora no time. Se não,
aí, infelizmente, a gente tem que fazer o processo com outra pessoa. Mas com esse processo, até agora, a gente não teve, muitos poucos contratação assim, ruins, não teve. Mas teve, às vezes, um cara que recebeu uma proposta melhor, não deu para manter. Ou, às vezes, um cara que não deu para a gente continuar porque o projeto que ele estava não teve segmento. Mas, no geral, todos os devs que a gente trouxe depois dessa etapa funcionaram muito bem, entendeu? Legal. Para ver se eu entendi bem. Então, primeiro você faz um formulário para ele preencher todas as informações, você fazer uma segmentação ali do perfil dele, tanto pessoal quanto técnico. Uhum. Depois você faz uma avaliação de perfil utilizando o DISC, né? Isso. Num terceiro momento, você faz uma prova prática de até 3 horas e que poderia ser usada para qualquer tipo de negócio, aonde que você coloca elementos técnicos ali de vários níveis para você entender o quão avançado, o quão experiente é esse profissional no mercado, Isso. ou já tem experiência na carreira. No quarto ponto, você faz uma call de feedback sobre esse processo de entrevista e até de validação sobre tudo que ele fez, para entender se é verdade, até porque a prova muitas vezes é remota, você não tem que ver se de fato foi ele que fez, se ele teve algum tipo de ajuda, uma contestação e também uma forma de validar, dar um feedback para o candidato que está participando do processo, né? E no quinto ponto, você chama ele para fazer uma mini imersão dentro da sua empresa, que seria uma validação final, uma vez que ele vai sentir ali no dia a dia qual que é o ambiente da empresa e passar pelo processo de como, de fato, ele vai ser testado ali no dia a dia da empresa, né? É isso. Uma vez aprovado, ele vai para dentro, né? É isso. Legal. Dá Uma coisa que eu aprendi com o Posato, isso eu não tinha isso como um conceito, que é contrate devagar e demita rápido, entendeu? Então, se tiver que levar 1 mês para contratar, leve 1 mês. Porque depois que você traz a pessoa para dentro, é muito pior, entendeu? É complicado, que aí você já vai ter a complicação de ter que dispensar a pessoa. Você já criou uma expectativa, você já integrou aquela pessoa no seu time, você já criou também uma expectativa em relação àquela pessoa. Então, acho que a melhor coisa é perca o tempo que tiver que perder para contratar e no momento que você tiver que dispensar, porque a pessoa não está alinhado ou porque a pessoa fez alguma coisa que foi contra ali os valores, principalmente, eu acho que nesse caso de valores é muito forte, se ele fez alguma coisa contra os valores da empresa, não adia a decisão, não fique postergando muito. Claro que eu acho legal testar quando a pessoa tem um bom perfil, os valores estão alinhados, é uma pessoa boa, simplesmente o déficit técnico, tecnológico ou coisa do tipo, aí tudo bem, mas em questão de valores, eu acho que demitir o quanto antes é melhor, entendeu? Legal. Você falou que não teve muitos casos de problemas com pessoas ali problemáticas, mas com certeza tirou bastante gente ali que entrou naqueles formulários ali bem... Sim, com certeza. Teve problemas já antes desse processo, né, de pessoas que não estavam com valores alinhados, pessoas que não tinham o perfil que a gente esperava. Depois do processo, não, mas com certeza. Quando eu vi ali, às vezes, alguns formulários, eu pensava assim, esse cara aqui talvez seja igual aquele cara que trabalhou comigo tantos anos atrás. Eu talvez já teria esse outro problema, entendeu? Então, depois de um tempo, você começa a ver os padrões, né? Imagino que você veja isso também, né? Sim, com certeza. E aí a gente chega nessa empresa sua, né? Você trabalhou como programador, teve a software house, atendeu vários clientes, e aí você construiu um projeto próprio, né? O App Manager. O App Manager, e que é hoje utilizado aí em vários projetos de infoproduto, em projetos locais também, numa conta rápida que a gente estava fazendo ali sobre os lançamentos que já utilizaram essa plataforma, e nós chegamos a um número perto de 100 milhões de reais que já foram vendidos pelos links distribuídos por essa plataforma nos grupos de WhatsApp. Sim. Então, assim, é uma plataforma muito utilizada, inclusive o maior lançamento do Brasil utilizou essa plataforma no seu processo ali. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que funciona o processo do WhatsApp dentro de um lançamento, assim, como que vocês podem agregar esse valor também, porque o WhatsApp, a gente tem visto que tem tido uma aceitação, um retorno muito maior do que o e-mail, do que outros canais, né? O canal principal de comunicação, né? No Brasil, é onde o pessoal fica o dia inteiro ali mandando, mais do que Telegram, mais do que e-mail, mais do que outros canais, né? Sim. Então, assim, é uma plataforma que está onde, de fato, as pessoas estão, né? Então, como é que é esse processo de WhatsApp dentro de um lançamento? Conta Legal. um pouquinho pra gente aí. Bacana, primeiro, assim, pensar
às vezes a pessoa idealiza muito, olha muito as métricas, mas não olha para as pessoas no lançamento. Então, a pessoa fala assim, nossa, eu tive tantos acessos, tive tantos cliques, tantas pessoas foram para a página de venda, tantas pessoas geraram um boleto. Só que, às vezes, você vê aquele volume ali como leads e você não vê como uma pessoa de fato. E você não pensa que essa pessoa é uma pessoa igual a você. Então, do mesmo jeito que se você tiver um problema em casa, se sua mãe tiver, você precisa falar com ela agora, você não pode ligar. Ligar é uma alternativa assim que seria uma mais rápida. Mas se você não puder ligar, se tiver que mandar uma mensagem, você vai mandar uma mensagem por e-mail, falar assim, pô mãe, preciso falar com você daqui a 5 minutos. Não tem como. Você vai mandar um Telegram? Dificilmente. Então, você normalmente vai mandar um WhatsApp, que é o mais rápido. Então, assim, se o WhatsApp você já sabe que é adotado por muitas pessoas, já sabe que ele é de forma ativa, né? Você manda a mensagem, a pessoa visualiza na hora que você mandou. E você não precisa, igual o tráfego, né? Você vai rodar tráfego, você não tem aquele controle exatamente de quem vai visualizar aquilo que você está rodando no momento que vai visualizar. Tem essas variáveis. Então, claro que você vai ter o controle das pessoas ali que você pode segmentar para aquele determinado público, você pode até rodar para uma determinada lista que você tenha, mas você não tem a garantia absoluta de que aquelas pessoas, que vai entregar para aquelas determinadas pessoas. No caso do WhatsApp, isso é um pouco mais tangível, porque, no geral, se você mandou mensagem para um determinado número, a menos que tenha acontecido alguma coisa esporádica, aquela pessoa vai receber. Então, se você sabe que é um bom meio de notificar as pessoas no seu dia a dia, durante o lançamento é a mesma coisa. Então, assim, durante o lançamento, se você... uma coisa que eu fui observando ao longo do tempo é que todo lançamento grande que eu acompanhei, seja com a nossa ferramenta ou com outra, tinha o padrão, todo lançamento acima de 8 dígitos, tinha o padrão de tá usando o WhatsApp de alguma forma, entendeu? Pode ser que tenham outros lançamentos que não utilizem com um público muito engajado, já com uma outra plataforma de comunicação, mas, no geral, a maior parte dos lançamentos acima de 8 dígitos que eu vi, não me recordo de nenhum outro que eu tenha visto que não envolveu o WhatsApp. E aí a importância dele é justamente essa. O cara foi realizando todo o processo, entrou na sua página de vendas, entrou num determinado grupo, alguma coisa do tipo. Com o WhatsApp você consegue lá ativamente notificar ele, lembrar ele de uma live, uma aula que vai acontecer e tudo mais. Porque qual é a vantagem principal para mim do WhatsApp e do e-mail em relação a Instagram, Facebook, Telegram mesmo? No caso do WhatsApp e do e-mail, você tem um ativo, que é o número e o e-mail da pessoa. Se de hoje para amanhã você está usando o ActiveCampaign para mandar os seus e-mails, se de hoje para amanhã o ActiveCampaign te encheu o saco, você pega os e-mails que você tem, embora isso não seja tão simples assim, mas você pega aqueles e-mails, aqueles e-mails correspondem aos usuários que se cadastraram ali com você exatamente. Então, se você precisasse migrar para uma outra plataforma, utilizar ele em outro local, aqueles e-mails são seus. É diferente de usuários no Instagram, usuários no Facebook. Aqueles usuários não são seus, aqueles usuários fora daquela plataforma, eles não valem de nada. O WhatsApp é a mesma coisa. Se você não quiser, peguei um monte de número aqui, não quero usar a ferramenta do Will, você pode usar uma outra, você pode mandar SMS, você pode usar esses números para rodar tráfego. Então, eu acho que às vezes as pessoas não percebem que quando ele joga os clientes para o WhatsApp também, além dele ter esse canal de notificação fácil, ele também está gerando um ativo, que passa a ter um número e aí pode juntar o número ao e-mail e pode fazer esse processo todo, né? Então, e uma coisa interessante, inclusive nessa semana aqui que a gente está gravando o nosso podcast, né? Uhum. O podcast está indo no ar, a gente está lançando uma funcionalidade interessante na Evermart, que é a de linkar a pessoa que está na página de captura com a pessoa que está dentro do grupo do WhatsApp. Porque através do nosso pixel, que foi colocado na página de captura, a gente consegue pegar o número, linkar com a pessoa que está lá na página de captura, e quando ela entrar no carrinho de compras, mesmo que ela não preencha nada, nós vamos saber quem ela é e falar assim, olha,
essa pessoa, com esse número aqui, entrou no seu carrinho e não realizou uma compra. Vai atrás dela e tenta oferecer alguma coisa. Ela teve a intenção de entrar lá. Ou ela preencheu algumas coisas, mas só preencheu o nome. Ou ela começou a fazer algum processo de compra e não foi até o fim. Então, é o que você falou. Você passa a ser dono do seu cliente, né? De uma maneira muito mais proprietária, digamos assim. Você não tem só o nome e o e-mail. Porque muitas pessoas pediam número de telefone na página de captura. Só que quanto mais informação você pede, mais fricção você tem na sua página e mais dificuldade você tem de captar, né? E como que você valida também que esse número é real? Verdade. Tem esse outro ponto. Tipo, 999. Eu faço direto, boto 999, 000, entendeu? Se você for ver, os meus e-mails todos são... isso é legal, hein? Vou falar um negócio aqui. Vai sacanear os programadores, né? Vou sacanear os infoprodutores dessa vez. Infoprodutores podem ficar com raiva. A questão é a seguinte, tem um site chamado Momal, mohmal.com. Esse site aí, pessoal, você gera um e-mail temporário só para vocês cadastrarem nessas páginas aí de venda. Então você vai lá nesse site, você gera um e-mail temporário, coloca lá, então o cara fala que vai te entregar um e-book, alguma coisa, você coloca, depois de 45 minutos ele deleta o e-mail, mas você vai receber no seu e-mail que ele vai criar dentro desse site, o e-book que o cara vai te mandar, enfim. Então, pode usar à vontade, não precisa botar teu e-mail real, não. Eu tô brincando, claro, se for a minha captura, coloca o e-mail real, porque eu tô confiando em vocês, hein? Não façam isso comigo. Mas se joga para um grupo de WhatsApp, você consegue ter o número dele. Aí, então exatamente. É porque o WhatsApp você tem pessoalidade, isso. Né? Você tem velocidade de comunicação. Entregabilidade alta. Entregabilidade. Taxa de abertura alta. Taxa de abertura. Você tem rastreabilidade, você consegue saber o que foi enviado, o que não foi enviado. Então, e você consegue ajustar campanhas em tempo real. Então, você está lá com 100 grupos, você pode mandar para 10 grupos, entender qual está sendo o resultado daqueles 10 grupos, né, de abertura do link que você está mandando. Depois você faz um teste AB daquela mensagem e manda uma outra mensagem nos outros grupos, vê qual teve uma taxa de aprovação e de abertura maior, e aí você despeja nos outros grupos uma mensagem de maior qualidade. Vai ser mais difícil você fazer em outras plataformas, é claro que em todos os veículos de comunicação lá, você consegue e-mail, você consegue, site você consegue, campanha você consegue, todos você consegue rodar AB, você não vai ter essa velocidade de apurar. Então, você precisa dar um recado agora, como é que você vai fazer esse teste AB numa velocidade tão rápida? O WhatsApp te proporciona isso aí, né? Com certeza. A gente consegue fazer isso. O próprio WP Manage tem esse recurso do teste AB na hora de entregar as mensagens nos grupos, para as listas. Isso é realmente importante, porque no momento que você consegue organizar, vamos fazer um evento daqui a 2 horas. Se você precisar mandar disparar mensagem nos grupos, se você for fazer uma live, você pode ter certeza que as pessoas vão receber a mensagem. Se mandar 1 hora antes, 15 minutos, vão. Agora, se você chegar e falar assim, vou rodar tráfego para uma live que eu vou fazer daqui a 2 horas, vou iniciar agora, rodar o tráfego agora. Isso é meio incabível, sabe? Não vai rolar. Então, assim, é muito interessante essas vantagens que tem. Só a vantagem de você ter um número verificado, eu acho que já é o suficiente, assim. Se você conseguisse fazer só isso, sem todas as outras coisas, já tá bom. Só de você saber que o cara não vai colocar um número qualquer lá enfim. Isso antigamente, muito antigamente, pessoal, provavelmente se você tá no mercado digital agora e você tem os seus 22 ou 23 para baixo, você não pegou isso, que é quando você ia acessar um determinado site para baixar o filme naquela internet de 300k que tinha antigamente, você tinha que botar o seu celular e você recebia um SMS. Você lembra disso? Sim. Então, antigamente tinha essa validação por SMS, para saber se o número era real mesmo ou não. Hoje em dia não precisa mais, você não precisa gastar mais com SMS. Você bota um linkzinho ali pro WhatsApp, o cara mandou, pronto, já era. E no caso que ele estava falando, que é o Zapmaster, né? Que faz esse link ferramenta de vocês. No caso que ele estava falando é o seguinte, o cara foi, clicou, caiu pro WhatsApp e automaticamente o pixel deles vincula aquele cara, né, do WhatsApp com o cara que foi da página, né? Isso. Então é interessante porque se em algum momento aquele cara converter também, eu acredito que Sim. Você consegue saber, foi esse cara aqui que converteu. Então você pode ofertar um upsell para o WhatsApp depois, né? Diversas coisas aí que você pode fazer. Exato. E o pessoal começa a criar grupos de WhatsApp, começa a fazer esse trabalho e eu vejo muita gente falando assim, meu chip foi bloqueado, travou,
Que você pode dar de dica aí? Porque você deve estar cheio de macetinho, pulo do gato, para É, resolver não, esses tem negócios. um monte. Pessoal, a questão de bloqueio de chip tem algumas formas de você reduzir essa chance de bloqueio. Uma delas, que eu acho que é primordial, antes de tudo, você vai comprar um número, você tem que aquecer esse chip. Aquecer o chip é o Botar mesmo debaixo do cobertor ali, bota deixar ele embaixo do quentinho, né? cobertor, deixa quente, ou de repente bota perto do secador de cabelo. Funciona também. Funciona também. Mas, falando sério, do mesmo jeito que vocês aí que são gestores aquecem uma conta antes de utilizar, o chip do WhatsApp é a mesma coisa. Por quê? Imagina o seguinte caso, você vai executar uma ação em volume, você vai mandar muitas mensagens, você pegou um chip zerado e do nada você começou a mandar muitas mensagens, no algoritmo do WhatsApp parece que, caraca, esse cara está gerando spam, ele comprou um chip agora, o chip dele nunca foi usado, ele nunca mandou mensagem para ninguém e agora do nada está mandando 300 mensagens por dia. Então, no mínimo estranho. Então, esse processo de aquecimento normalmente é um processo de você executar ações manuais ao longo de um tempo ali, principalmente receber bastante mensagens, que são ações que não são ativas, você vai executar muitas ações ativas depois, então você ter ações mais passivas ali é interessante. Então, assim, uma coisa que muita gente faz, e eu sei que você que está fazendo um lançamento acima de 7, 8 dígitos aí, você às vezes fala que é um cara muito sério, mas eu sei que você está fazendo isso. Você pega um número de WhatsApp, você bota uma foto de mulher, você entra em grupos ali, você fala que você está solteira, terminou com o seu amor, gostaria de ouvir um acalento, uma palavra amiga. E aí vem aqueles 300 gado ali mandando mensagem, os caras, tudo bem, Giovânia, você está solteira? Poxa, onde que você mora? E isso ajuda a aquecer o seu chip, porque você está recebendo um fluxo muito grande de mensagens, entendeu? Outra coisa também que ajuda é você fazer ações que normalmente um bot não faria. Que um bot dificilmente faria ligação em vídeo, chamada em vídeo. Então você coloca uns 4, 5 números e faz a chamada em vídeo com eles, manda documentos para outros chips, recebe documentos também. Isso num volume pequeno, né? Que eu tô falando, não vai mandar vou mandar 300 documentos para você. Não, aí você vai ser bloqueado mesmo. Mas manda assim, num volume uns 10 ali, documentos no dia, no máximo. Vai fazendo esse processo de aquecimento. Esse em relação ao aquecimento em si, né? Isso é legal você manter por eu gosto de idealmente fazer isso por umas 2 semanas, mas se você fizer com uma semana ali regularmente e tudo mais, se for para usar com grupos e listas de transmissão, normalmente já está ok. Agora, para envio direto, eu não faria em uma semana não, manteria as 2 aí, porque envio direto o risco de bloqueio é maior, né? Isso é interessante também, por quê? Dentro do WhatsApp, você tem vários canais. Você não tem um único canal de comunicação. Então, se o cara está num determinado grupo de WhatsApp, você, por exemplo, te adicionei no grupo Programadores Bombados. Te adicionei ali no grupo. Pode ser. Pode ser. É um bom grupo para participar lá. Para participar. Agora está no Shape, tô... né? Pode falar o cara que te botou no Shape ou tem que cobrar? Não, pode falar. Não, pode falar. Hugo Casarim, chegou ali, dieta, não sei o quê, exercício, bem monstro. E aí entrou nesse grupo. Eu comecei a falar um monte de besteira lá, outro cara também começou a falar um monte de besteira. O que você faz? Você vai me bloquear? Você vai bloquear os administradores todos do grupo? Não, você vai sair do grupo. E sair do grupo não vai gerar bloqueio para os chips que estão administrando ali. Então, assim, o grupo em si, o chip que vai mandar mensagem nos grupos, ele não precisa ser tão aquecido, porque o risco de bloqueio dele não é tão grande quanto o cara que está mandando mensagem direta. Uma lista de transmissão, se eu estou mandando na lista, só recebe mensagem quem tem meu número salvo. Então, se você não tem o meu número salvo, para você não fez diferença. E se você está recebendo, e você tem esse conhecimento da lista de transmissão, simplesmente você vai ali, deleta o meu número e já era. Dá para ver quando é uma lista de transmissão, aquela mensagem assim, padrão, que você sabe que é para todo mundo e tudo mais. Você deletou o número do cara, já era. Agora, se você está recebendo mensagem direto, todo dia, não sei o que você faz, você bloqueia. E o bloqueio é uma métrica para o cara, consequentemente, ser banido da plataforma do WhatsApp. Não é a única métrica, tem outras métricas também. E se ele for banido, tem alguma ação que pode fazer? Você Tem sim. No caso, primeiro que banimento também tem níveis, né? Se você for banido do WhatsApp Business, não quer dizer que você foi banido do Messenger.
Então, se você estava com uma conta business, você pode tentar primeiro ativar ela no Messenger, porque ele funciona em hubs diferentes. Ah, então se você está lá num grupo de WhatsApp administrando, com WhatsApp Business, foi banido, tomou um bloco, aí você pode criar uma conta no WhatsApp normal que você continua como administrador daquele grupo. Não necessariamente, mas você pode, e assim, e é uma outra coisa importante também de se falar, você vai perder, eu só crio no WhatsApp Messenger, tá de boas. Não é assim não, você vai se dar mal, mas você vai se dar menos mal, entendeu? É como se fosse o seguinte, quem assistiu aqui Cidade de Deus, né? Na mão ou no pé? Os garotos não morreram, mas tomaram um tiro na mão, entendeu? Tá certo. Então, assim, eu acho que isso molda um caráter. Meu filho mesmo, se eu tiver filho hoje, filho, desculpa, você cometeu um erro grave, papai não vai te castigar gravemente, mas alguma coisa você vai se dar mal. O garoto vai ter que ler Nietzsche com 10 anos de idade? Vai, de algum jeito ele vai se dar mal. Achei que você ia fazendo um negócio da mão no pé no menino aí. Não posso falar. Já falar pro editor, corta aí, não, vai cortar na mão do pé do menino. Não, que isso, eu jamais faria isso. Mas, filho, se você estiver vendo isso, você sabe a verdade. Mas... E aí uma das formas é essa, tem outras formas de recuperar o chip também? Então, essa forma é uma de... Só abrindo um parênteses, que quando eu falo que você vai perder, é o quê? Pessoal, vocês saíram do WhatsApp normal, você quer migrar para o business, é tranquilo. Você migra, teu backup é todo salvo. E aí, uma vez que tudo que você está fazendo no business, se você tentar voltar para o WhatsApp normal, ele não salva tudo no backup. Então, você perde. O que eu falo que você perde é isso. Você perde os dados de mensagens, coisas do tipo. Então, você recupera o número. Você está com aquele número ativo de novo, se você saiu do WhatsApp Business para o Messenger. Mas você perdeu todos os dados que você gerou a partir do momento que você se tornou Messenger, se tornou Business, entendeu? Então, assim, se você tomou um ban, a primeira coisa que eu faria é tentar voltar à versão do Messenger. Se permitiu voltar, ok. É ruim porque você perde as funcionalidades todas do WhatsApp Business, você perde as mensagens, mas pelo menos você está com o seu número ativo. Se você estivesse jogando cliente para ali, para aquele número, se você estivesse com aquele número de administrador de um grupo, você ainda consegue operacionalizar com ele. Então, menos mal. Você conseguiu salvar ali, você está com a meia vida ali. Agora, se você tomou bloco nos dois, uma das alternativas é normalmente você mandar mensagem mesmo pro WhatsApp. Já tem o próprio WhatsApp, na hora que você tomou o bloco ali, ele já te dá um e-mail para você mandar. E nesse texto do e-mail, eu normalmente coloco o texto sempre prefiro colocar o texto, mando o texto uma vez em inglês, outra vez em português, porque eu acredito que eu não sei como que funciona o processo interno deles, mas eu acredito que se eles dividirem entre os times, a minha probabilidade aumenta, né? Porque eu estou mandando nos dois idiomas. E eu sempre mando um texto do tipo, eu estava utilizando esse número para campanhas, ele estava recebendo um grande fluxo de mensagens por isso foi bloqueado. Eu sempre tento fazer uma justificativa dizendo que eu estava utilizando aquele número com alguma campanha do próprio Facebook, alguma coisa do tipo. Porque como eles têm campanhas que permitem justamente isso, né, eu acredito que isso agiliza o processo de reativação do número. Até hoje a gente conseguiu reativar 80% dos números, mas em alguns casos realmente não é possível. Aí é legal, se você não conseguir a recuperação, é legal você ter o backup. Como é que você monta essa estrutura de grupo, né? A questão de quantos administradores você coloca, como é que você monta? Legal. Eu, normalmente, a cada 50 grupos, eu gosto de ter um administrador disparador, que é o cara que vai mandar as mensagens. E aí, para um disparador, eu sempre tenho um backup direto, e aí é sempre cruzado com ele. Então, por exemplo, se eu tenho 100 grupos, nos primeiros 50, esse cara é disparador, nos últimos 50, ele é backup. E o outro que é backup nos primeiros 50 dele, nos últimos 50 é disparador, entendeu? Então eu tenho 2 administradores no grupo, ou mais? Não, esses dois com essa estrutura cruzada. Estrutura de mensagens, são os enviadores. Isso, dois enviadores, um nos primeiros 50, os outros nos últimos 50, e aí eles se invertem como backup, entendeu? E aí eu tenho pelo menos mais uns 2 que são administradores de backup. Isso dependendo do volume, tá, de grupos. Se você tiver, sei lá, eu tenho 50 grupos só, cara, 2 administradores normalmente tá ok. Agora, se você já está tratando de 2.600 grupos, enfim, eu gosto de deixar pelo menos uns 4 administradores diretos, que aí
que seriam um administrador, um disparador cruzado, que também é disparador em outros grupos, mas não naquele, e 2 administradores só backup, entendeu? E aí, por que eu falei diretos? Porque você também tem a possibilidade de ter administradores indiretos. O que é um administrador indireto? É o cliente oculto. Já ouviu falar de cliente oculto? Provavelmente já. Sim, nossa. Cliente oculto é o cara que ele fica ali no grupo se passando por um cliente. Que aí, se alguém tentar vender o produto para o seu cliente, consequentemente, ele vai mandar mensagem para o seu cliente oculto ali também. Só que, se o cliente oculto entrar antes de todo mundo no grupo, por hierarquia, se os administradores forem banidos, ele sobe administrador. Então, ele é um administrador indireto. Porque Ele é o primeiro na linha de sucessão, depois dos administradores. Exatamente, entendeu? Então, essa que é a questão. Você fazendo esse esquema, você consegue garantir que se tiver uma rebelião, alguma coisa ali nos grupos, a chance de dar um problema é menor, entendeu? Sim. Outra coisa que aflige muito o pessoal, e esse aí eu não sei nem se tem solução, mas pelo menos qual que seria a contenção que daria para fazer ali, é a questão dos trava-zap. O pessoal fica doido, né? Já me ligaram de madrugada, rodaram um trava-zap aqui no meu grupo, o que eu faço? Tem solução? Normalmente a questão do trava-zap o que você faz se ele tem uns trava-zaps específicos por aparelho, né? Aí você entra com um outro número, com outro tipo de aparelho que não tem aquele trava, tipo, se o cara mandou um trava-zap de Android, isso eu nunca diretamente lidei com o trava-zap, porque normalmente a gente opera com os grupos fechados, mas as alternativas paliativas que eu já vi a galera adotando é mandar um fluxo de mensagens depois, que aquele fluxo de mensagem cobre o trava-zap para quem está lendo, e aí a galera não lê aquela mensagem específica, ele já avança diretamente para o final, entendeu? Então, tipo, se o trava-zap foi um exemplo aqui, né? Mandou um trava-zap para iPhone, você entra com o Android, manda aquele fluxo de mensagens, consequentemente os próximos iPhones passam direto daquela mensagem e não pegam o trava-zap. Você tinha outras técnicas sem ser essa? Não, essa é boa sim, porque como administrador você não consegue apagar uma mensagem lá, não é igual o Telegram que você consegue apagar uma mensagem que alguém mandou. No WhatsApp você apaga só para você, então não tem como. Mas entrar com outro celular é interessante porque você consegue banir a pessoa que mandou aquilo lá, porque senão ela continua mandando, continua atrapalhando os grupos. Inclusive, você pegar o número e rastrear, caso você não tenha usado alguma ferramenta que impeça de entrar em mais de um grupo, expulsá-la dos outros grupos que ela esteja, né? Exatamente. Se você fez só deixando livremente as pessoas entrarem, né? Então, essa de entrar com outro grupo, entrar com outro celular para poder fazer tanto a expulsão dele num grupo quanto nos outros grupos, para ele não... Com certeza. Isso é um ponto que... e aí tem muitas histórias, né? Tem o trava-zap, mas antes do trava-zap a galera mandava vídeo pornô, coisas do tipo ali nos grupos, né? E assim, eu entendo que tem que deixar os grupos abertos, eu não entendo vídeo pornô. Entendo a indústria pornô, não é uma coisa contra a indústria pornô, mas não mande os vídeos pornô no grupo das pessoas, por favor. Mas eu entendo o lance de ter que deixar os grupos abertos, porque tem estratégias que realmente precisam. Um meteórico ali, você vai ter aquele efeito avalanche ali da galera comentando e tudo mais, efeito manada da galera comprando junto. Mas, assim, se você puder, se você usa só para notificação, no geral, a maior parte dos lançamentos aí, os maiores que eu também já acompanhei, eles não necessariamente abriram os grupos, só usa para notificação mesmo. Então, acho que isso reduz bastante problemas, entendeu? Você usar o WhatsApp só para notificação nos grupos. Sim. Eu acho que quando tem uma comunicação com o cliente, vou fazer uma promoção ou coisa do tipo, eu não gosto tanto dessa estrutura. Eu prefiro usar listas ou outras coisas diferentes. Mas, enfim, dá para, se for abrir os grupos, eu acho legal ter aparelhos diferentes ali na administração. Então, administrador cruzado com aparelhos diferentes, então tem toda uma estrutura. Toda uma estrutura. O WhatsApp, na verdade, se a gente for ficar falando de técnicas e coisas para se fazer, a gente pode passar que... Pode fazer só disso, porque é muita coisa que tem. E muda muito rápido também. Às vezes o que eu estou falando aqui, daqui a pouco já não está valendo mais. É igual os recursos que o WhatsApp
vai colocando. Arquivar para sempre, você já viu Sim, isso? sim. Outro que eles mandaram de foto, que agora você bota a foto para ver uma Pra vez ver uma só. vez só, ela apaga Isso. depois. Aí eu já usei esse com alguns fins acadêmicos e Sei, tal. sei. E aí eu mandei já. Assim, a gente manda para, de repente, mesmo ver se está funcionando. E funciona. Funciona bem. Dá resultado. Dá resultado. Colhe bons leads. Bons leads, a gente consegue trabalhar Taxa bastante. de conversão boa. Graças a Deus tem funcionado bastante. Papai do céu gosta muito do Will The Traveler. Vamos lá. Will, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para o pessoal mandar algumas Certo. perguntas para você. Tem umas lá bem Bem boas, umas bem perigosas. técnicas e outras bem Difíceis de bem responder. difíceis de responder, né? Vou abrir aqui para a gente poder ver o que tem de bom aqui. Vamos lá. Já pediram o pensamento do dia, o pensamento do dia já veio e foi muito bom. Ajuda bastante aí o pessoal. O outro. Qual cliente mais estranho ou diferente que você tem na sua plataforma? Esse é bom. Então, já teve alguns, né? Teve o pastor, que eu estava comentando. Um cara que é pastor, ele contratou a nossa ferramenta só para mandar Deus te abençoe no WhatsApp. Ele mandava 300 Deus te abençoe por dia. Escrevia mais texto lá? Não, só Deus te Deus te abençoe. abençoe. Ele é um cara de poucas palavras. Curto e grosso. Deus te Direto. abençoe. E assim, me abençoou bastante, porque ele está aí até hoje. Pastor Everaldo, brincadeira, não lembro o nome do cara, mas esse foi um. Outro foi uma senhora aí já, né? Essa senhora específica, eu fiz uma call com ela, queria entender melhor como é que ela ia usar, lá nos primórdios da ferramenta, quando eu fazia o suporte ainda. Aí eu fiz uma call com ela e tal, eu entendi que ela atendia um público um pouco mais adulto, né? Uma galera que queria comprar uns produtos... ela não vendia OnlyFans não, pessoal, né? Isso nem pack de pé, não. Mas ela vendia produtos eróticos, né? Ela era modelo? Ela era modelo. Uhum. Só que assim, era uma modelo vivida, era uma modelo experiente, era uma modelo... Eu acho que a gente descobriu por que você mandou aquelas fotos que apagavam uma vez só. Entendi. Já sabe pra quem. Já sei. Então, senhora Evanilda, estamos aí, qualquer coisa, pode ligar no meu telefone a disco, depois que... E ela usava essa plataforma também? Usava justamente para mandar os vídeos dela demonstrando o uso dos produtos, né? Então, assim, fui lead, recebi alguns. Recebeu. Brincadeira, Comprou alguns? Comprei alguns, hoje tenho vários aí que eu utilizo, mas é verdade, isso é real. Aí ela usou bastante, mandava as mensagens por ali, funcionou para ela, funcionou. Funcionou. Boa. Perguntaram aqui, como você contrata? A gente já falou lá, as 5 etapas de contratação da empresa dele, então acho que aqui está concluído também. Outra pergunta aqui, qual o desafio de ser programador e empreendedor ao mesmo tempo? Isso aí, meu amigo. A questão assim, tudo, eu acho que você tem que pensar o seguinte, caso. Você tem que sempre trazer as coisas para o seu campo de vantagem. Então, por exemplo, se você vai sair com uma galera, falando de forma pessoal, você vai sair com a galera está falando de pôquer, você não manja nada de pôquer. Cara, puxa isso para o que você conhece. Eu não manjo nada de pôquer, mas eu manjo de viagem. O que eu vou falar? Falo assim, cara, não conheço nada de pôquer, mas uma vez eu fui em Sochi, tu tinha que ver o cassino que tinha lá. Nossa, velho, irado demais. Aí pronto, a ideia vai mudando para... Não quer dizer que eu vou fugir do assunto pôquer, mas eu vou falar de assuntos que norteiam esse assunto principal e eu vou trazer para o meu campo de vantagem. Por que eu falei isso? Porque você ser empreendedor e ser programador, se você for parar para pensar, são, às vezes, skills um pouco opostas, né? Você vai ter que ser como empreendedor ali, o cara que vai tomar mais risco, o cara que vai ter um interpessoal mais desenvolvido. Como programador, às vezes, você vai ser o cara mais recluso, que vai ficar ali focado no código, no técnico. Só que, se você trouxer isso para o seu favor, você pode usar isso para conseguir baratear a tua produção. Você pode contratar programadores melhores por um custo mais baixo. Você pode conseguir entrevistar melhor as pessoas e trazer gente, isso que eu estou falando de time técnico, tá? E trazer gente ali que você saiba que vai funcionar melhor com o tipo de squad que você tem ali dentro da tua empresa.
você pode criar ferramentas para te facilitar. Então, por exemplo, hoje, dificilmente por mais que eu seja... por mais que eu tenha muitas coisas para fazer, dificilmente eu fico fazendo tarefas manuais durante muito tempo. Então, por exemplo, a maior parte das coisas que eu faço, seja e-mail, seja WhatsApp, coisas que eu uso para me comunicar com os clientes, a maior parte delas são automatizadas. Então, por exemplo, no caso do e-mail, tinha uma ferramenta até o Anki que recomendou na época, que é a Superhuman, que você usa e você tem vários fluxos de e-mail. Então, pelo fato de eu ser um cara de tech, eu acabo tendo acesso a uma ferramenta dessa, Testo, e o e-mail é um canal muito usado para quem, às vezes, vai mandar uma proposta, vai mandar um contrato. Acho também plataformas mais fáceis de assinatura. Então, às vezes, o cara está pagando, sei lá, na ClickSign um valor ali mais alto e tem a Authentic que dá aquele mesmo valor de graça. Então, o ponto que eu vou colocando trago sempre para o meu campo de vantagem. O que dá para eu melhorar da skill de empreendedor, vou melhorar. Mas eu acho que é sempre bom ter um sócio também que te complementa, que consiga suprir aquela parte ali que você não consegue fazer bem. Ou se você não conseguir, você contrate uma pessoa que faça aquilo. Tem um livro que eu estava lendo, não é o único livro que fala disso, mas é The New CEO, acho que é esse o nome, The New CEO. Depois posso confirmar. Mas esse livro em específico, ele fala das zonas de competência, incompetência, excelência e genialidade. Então, tipo assim, a zona de competência é as coisas que você faz ok. Você faz bem igual qualquer pessoa faria bem. E, então, assim, sei lá, varrer um chão. Você consegue varrer chão igual todo mundo varreria o chão bem. É uma zona de competência. Zona de incompetência é aquele negócio que você é ruim de fazer. Você faz pior do que os outros na média. Eu, por exemplo, qual seria... Will, qual é a sua zona de incompetência, por exemplo? Pô, incompetência para mim é, de repente, fazer alguma coisa ali mais técnica, manual. Tipo, eu já fiz curso de confeitaria e padaria. Não sei se eu já falei aquilo. Já. E, cara, eu era horrível. Você é um padeiro. Vamos falar confeiteiro porque eu sei a piada que vem. Mas, vamos colocar confeiteiro, né? Cara, eu tomava uma volta ali. As meninas que eram da minha turma, que era a grande maioria, pô, elas agilizavam, resolviam muito mais rápido, muito mais fácil do que eu. Então aquilo ali era uma zona de competência minha. Eu, na média, tinha a média aqui, eu estava aqui. E beleza. A zona de excelência é o que você faz melhor do que a maioria. Então, por exemplo, o que eu acho que eu faço melhor do que a maioria? Eu acho que melhor do que a maioria eu consigo fazer uma planilha. Sou melhor do que a maior parte das pessoas planilhando, porque eu também sou um cara técnico. Uma contabilidade eu consigo fazer melhor do que a maioria, também pelo perfil técnico. Mas eu não sou o gênio daquilo. E a genialidade você faz muito acima da média, que normalmente naquilo ali praticamente você é insubstituível. Então, acho que quando você é empreendedor, você não administra só, você não só vende, você não só gere o time, você não é só o cara que constrói produto, você é o cara que eu acho que tem que ser a cabeça que vai saber colocar em cada posição certa as melhores peças. E às vezes as melhores peças, a melhor peça não é você. Então, assim, no meu caso em específico, hoje em dia eu acho que o meu trabalho, eu uso a mente analítica que eu tenho para pensar, as melhores peças estão nos melhores lugares, e eu acho que dessa forma eu sou um bom empreendedor, entendeu? Excelente. Deu quase um podcast aí, muito bom. Tanta qualidade de assunto, obrigado. Muito bom. Mais ou menos você falou, só vou colocar a pergunta, mas você respondeu, mas ela é uma pergunta mais engraçada, né? Como é ser programador que sabe falar e se relacionar com pessoas? Você parece gente. Aí ó, isso aí foi boa. Essa aí, meu amigo, isso acho que é uma... Eu acho que é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais. Eu vejo muitos programadores que sabem se comunicar bem. Você sabe se comunicar bem, eu me comunico bem também. Os garotos de Londres também se comunicam super bem. Então,
isso é um negócio interessante, tá, pessoal? Que um outro padrão que você pode observar aí. Normalmente, quando são poucos programadores bons tecnicamente, e aí você tem que filtrar os que são bons tecnicamente. Porque você tem muito programador que se comunica bem, mas não é bom tecnicamente. Difícil são os programadores que são bons tecnicamente e têm um interpessoal avançado. Mas quando você tem esses caras, normalmente esses caras constroem coisas gigantes. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Pavel Durov, o Wozniak, ele conseguiu sócio, mas tudo bem, vamos passar. Você pode pegar os garotos da Brex também. A gente pode pegar o Anki, pode pegar Melius, qual é o nome do rapaz da Melius? Caraca! Israel, eu sabia que era com El, alguma coisa. Israel, desculpa, Israel, foi mal. Mas o Israel, perdeu entendeu? Seu cashback lá, não vai ter mais cashback. Perdi o cashback, já era. Agora, putz, ferrou. Mas é isso, entendeu? Se você for observar, esses caras que conseguiram ser bons técnicos e sair da barreira da comunicação, eles explodiram. Então, assim, não quer dizer que eu vou explodir. Talvez literalmente porque eu tenho cara de árabe. A comunidade árabe é uma brincadeira. Mas a questão é que eu acho que é bom você ver esse outro ponto. Quando você tem skills diferentes do mercado, diferente da média, provavelmente você vai conseguir coisas diferentes da média também, entendeu? Verdade. Boa. O que você tem passado no cabelo para mantê-lo assim? Pessoal, isso aqui é a única coisa que... Aí o cara faz, né, aquela trend, né, do TikTok. A única coisa que passa nessa cabeça aqui é Forbes. É ser um dos melhores programadores. Não. Isso aqui, pessoal, isso aqui é muito, muito simples. Isso aqui é banha de carneiro. De carneiro, né? De porco não adianta. Não adianta. Carneiro. Não, esse tipo de cabelo aqui, banha de carneiro, e aí fica assim, fica igual... Fica parecendo aquele anjinho lá da Turma da Mônica, só que, pô, das ruas. Eu só não vou levantar pra ir cheirar porque o editor falou que não é pra eu sair da poltrona, senão eu ia ver se é banha de carneiro mesmo. Senão eu iria ver. Boa. E última pergunta aqui, que dia que você vai lançar seu curso de WhatsApp? Então, isso aí tá saindo, vai sair mesmo. Um curso de WhatsApp aí completo. E é legal porque... E aí eu vou falar uma coisa que é bem importante. Se você é meu concorrente no WhatsApp, na parte de WhatsApp, e tiver coisas que eu não saiba em WhatsApp e quiser conversar comigo, trocar ideia, vamos trocar ideia. Eu quero aprender com você também. Ontem eu estava trocando ideia com um concorrente meu de ferramenta. Não tem essa questão de ego, o Will sabe de tudo, ou vai ser melhor dos mundos, ou fulano sabe... No final das contas, às vezes o pessoal não vê muitos bastidores, eles rivalizam muito, né? Falam assim, essa ferramenta cresceu, ou essa plataforma cresceu. Pessoal, a maior parte das pessoas nos bastidores são todas amigas. Então, não briga por um e por outro, porque no final das contas a galera é tudo amiga. Então, muita gente que hoje é meu concorrente, eu troco ideia, troco figurinha com eles, aprendo também. Vou lançar o curso em breve. Porque, no geral, o concorrente sempre compra o teu curso. Pode ficar tranquilo que, no mínimo, você vai vender para algum concorrente seu, porque ele vai comprar para ver o que tem ali, se vale a pena ou não. Isso é normal, eu também compro o deles também. E aí, se tiver alguma coisa que está faltando, e você quiser me dar o feedback direto ali, tamo junto demais. Agora, se tiver alguma coisa que foi da hora também, tem que me falar, para eu também dar aquela inflada no ego, né? Falar, ficou legal. Will, obrigadão pelo papo. Tamo junto, Foi muito bom. Valeu. Ajudou demais, tenho certeza que vai ajudar o pessoal aí que está em casa. Eu agradeço você aí que ficou aqui até o final desse podcast com essa fera aí da programação, do WhatsApp, das piadas, das fotos de nudes no WhatsApp para as tiazinhas mais lá das clientes dele lá. E espero vocês aí no próximo Evercast, que vai ter um convidado sensacional. Em breve eu solto novidades aí sobre ele. Vocês que ainda não estão assinando o nosso canal, assinem nosso canal aqui embaixo, deem seu like, coloquem um comentário aqui do que vocês acharam sobre esse vídeo. E eu espero vocês no próximo Evercast. Valeu, pessoal!